Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição, se é a primeira vez que estão aqui, acionar o sininho das notificações para receberem as novidades desse nosso canal. Também não se esqueçam de compartilhar o vídeo, convidar outras pessoas para fazerem parte aqui dessas nossas reflexões. Então, retomamos agora, após os dois últimos vídeos, com a exposição Maria de todos os nomes. Vamos, inclusive, fazer uma reflexão a esse respeito, baseando-nos naquela passagem dos Atos dos Apóstolos, que nos diz que todos os discípulos perseveravam unânimes na oração com Maria, a mãe de Jesus. Então, me acompanhe nessa reflexão, curta o vídeo, compartilhe e vamos pensar um pouco a respeito disso nesses dias ainda difíceis que estamos vivendo. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos traz esse singelo e último relato a respeito da presença de Maria entre os apóstolos, após a ascensão de Jesus. E não nos custa crer que ela também estivesse presente quando da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, como afirma, aliás, a tradição da Igreja. Assim, nós encontramos Maria presente no momento em que a Igreja de Jesus Cristo nascia sob o impulso do Espírito Santo, que impeliu os até então amedrontados discípulos a sair corajosamente pregando o nome daquele que se encarnou pelo mesmo Espírito Santo e se fez homem como nós, exceto um pecado, como afirma São Paulo. Nesse mês de maio, que estamos encerrando, podemos celebrar todos esses acontecimentos, a saber, o mês dedicado a Maria, a vida do Espírito Santo em Pentecostes, e exatamente no dia seguinte, na segunda-feira, a nova festa instituída pela Igreja de Maria, Mãe da Igreja. Tudo, aliás, conforme o relato bíblico, por sinal, como deduzimos da passagem utilizada aqui dos Atos dos Apóstolos. Nada inventado ou criado por alguém desprovido da verdade evangélica. Maria não é uma personagem que foi elevada a um plano divino pelas pessoas. Ela é um ser humano como nós, que foi elevada à graça sobrenatural por obra do Espírito Santo. No relato do mesmo autor, nos Atos, o evangelista São Lucas, encontrou graça diante de Deus. Concebeu por obra divina sob a sombra do Espírito Santo. Que elogio maior alguém poderia receber do que aquele do qual foi portador um próprio arcanjo enviado pelo Pai. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E mesmo diante de tal saudação, ela não se vangloria, não se ensoberbece, ao contrário, se intitula a humilde serva do Senhor, através da qual ele realizou maravilhas. Ou seja, tudo é obra e maravilha do próprio Deus, que assim o quis e assim o fez. Santo Ambrósio, em seu comentário ao Evangelho de São Lucas, assim descreve essa situação. Disse escrava do Senhor a que é eleita para ser sua mãe. Não se exaltou com a inesperada promessa. Dizendo-se imediatamente escrava, não requeria para si nenhuma prerrogativa da grande graça. Fazia o que se lhe mandasse. Até aí Santo Ambrósio. E essa obediência veio quebrar exatamente a desobediência do pecado original, que nos valeu como pena o padecer a morte e o afastamento de Deus. Essa obediência nos trouxe o autor da vida, que morrendo restituiu a graça perdida pela humanidade e deu-nos a vida eterna, reaproximando-nos de Deus. Mais adiante, Santo Ambrósio continua. Nem é de se admirar que o Senhor, havendo de remir o mundo,
tenha começado sua obra por Maria, para que primeiro se beneficiasse da salvação, aquela por meio de quem a salvação se preparava para o mundo. O outro padre da igreja, São Gregório de Nissa, por sua vez, em seu sermão sobre o Natal de Cristo, expõe sobre a necessidade da preservação da virgindade fecunda de Maria, que deu à luz sem estar sujeita às leis da natureza. Uma vez que, diz São Gregório, não está sujeito às leis da natureza aquele que é o Senhor da natureza. E ele continua dizendo que, da mesma forma que a sarça ardente não se consumia, também a Virgem não se corrompeu, gerando a luz. São Pedro Crisólogo, também, em seu sermão de Natal, nos diz que a Virgem acolheu em seu seio o Verbo divino, o qual desde a eternidade coexistia com Deus. Fez-se ela grandioso templo da divindade, ela morada humilde e humana, aquele que não podia ser contido na pequenez do corpo humano, ei-lo na estreiteza do ventre virginal. Falamos aqui tudo isso para confirmarmos e esclarecermos o culto que prestamos a Maria, e que é alvo de controvérsias e mal-entendidos, até mesmo por parte de alguns católicos, que não entendem muito bem a sua razão de ser. Incontáveis santos, além dos citados, dos primeiros séculos, e que pelos séculos afora apresentaram textos da inestimável beleza, textos estes a tal respeito, embasados nas escrituras que apresentam a Mãe de Jesus como aquela que encontrou graça diante de Deus. Foi escolhida entre todas as mulheres da terra para ser a Mãe do Salvador, colaborar intimamente com a sua obra de salvação, mediante um silêncio acolhedor e a súplica respeitosa, como é o caso das bodas de Caná, durante a qual, apesar de uma resposta mal interpretada também de Jesus, ela não se intimidou e interpelou os empregados daquela mesma festa. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele disse? Mas ainda o que ele fez? O seu primeiro milagre, atestado pelos discípulos que creram nele. O primeiro milagre esse feito por intercessão de Maria. Assim sendo, como poderíamos ousar duvidar da sua intercessão materna junto àquele que, antecipando a sua hora, atendeu ao pedido da mãe, cumprindo fielmente um dos mandamentos que determina honrar pai e mãe? Que espécie de filho teria sido Jesus se não honrasse e respeitasse a sua própria mãe, aquela que lhe deu o existir humano nessa nossa terra? Que exemplo ele poderia ter dado a cada um de nós se não cumprisse um dos seus próprios mandamentos? Ele que afirmaria mais tarde que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E ela continua, pelos séculos afora, repetindo a cada um de nós a mesma frase que disse àqueles empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse para fazer a vontade dela. Na encarnação, no anúncio do anjo, ela disse: fazei em mim, faça-se em mim, segundo a sua palavra. E nas bodas de Caná, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o verdadeiro culto a Maria. Fazer a vontade de Deus. Porque é isso que ela deseja. É isso que ela quer para cada um de nós. E quando honramos a Maria, na verdade, estamos honrando aquele que nela fez todas essas maravilhas e a tornou digna de ser o receptáculo do Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem, que não deixando a sua criação à mercê do pecado, desceu do mais alto dos céus para o seio de Maria, recebendo dela os atributos humanos, sem deixar de lado os atributos divinos, concebido que foi pelo Espírito Santo, e não por vontade humana. E foi precisamente a humildade de Maria que o atraiu, tornando assim o primeiro sacrário que conteve aquele que nem o céu poderia conter.
Fechando dessa forma o mês de maio, com a festa agora no próximo domingo da Santíssima Trindade, honremos todos esses mistérios que o Senhor nos revelou. Mistérios que estavam escondidos desde toda a eternidade e que ele preparara antes mesmo da criação do mundo. Vítima do seu próprio amor, que transbordou na obra da encarnação do Verbo e se mostrou de forma admirável no alto da cruz, de onde Jesus nos entregou Maria como mãe, que confiante esperou a ressurreição e perseverou na oração com a igreja que nascia, com os apóstolos que saíram impelidos pelo Espírito Santo a pregar a boa nova da salvação. O amor foi derramado sobre os apóstolos e sobre Maria. Nela se encarnou e se tornou um homem comum de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Nos apóstolos, em cada um de nós, ele é derramado pelo Espírito Santo e nos impele a cumprirmos a sua vontade e o a anunciarmos em todos os cantos da terra, como a verdade, caminho e vida. Que ela continue orientando a nossa caminhada e que nós possamos cumprir aquilo que ela nos pede a cada momento. Fazer tudo o que ele nos disser. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtirem, de deixar o seu comentário aqui a respeito do que acharam, do que pensam. E não se esqueçam de rezar pelo nosso canal, que completa 1 ano da sua existência, ainda no meio dessa situação difícil que estamos vivendo. E vamos continuar com essas mensagens e pedir a Deus que mantenha sempre viva a nossa esperança, a nossa fortaleza para mantermos essas mensagens aqui, para que vocês possam se beneficiar de tudo aquilo que ele nos inspira. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam e até o próximo. Paz e bem.